Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre formas comparativas. Eu sou a professora Estela e esse é o nosso intérprete Ronaldo. Hi, Ronaldo! Vamos lá! O objetivo dessa aula é apreender, ou seja, fazer a apreensão, é você realmente dominar esse conteúdo e utilizar de modo inteligível, que você compreenda, as formas comparativas de adjetivos para comparar qualidades e quantidades. Para isso, é sempre bom a gente lembrar que classe gramatical de palavras é essa, adjetivos. Os adjetivos são aqueles que quando você era criancinha te falaram, são as qualidades, mas e os defeitos onde ficam? Por isso, gosto de dizer que os adjectives, que os adjetivos, eles são sempre para atribuir características. Se é bom, se é mal, se é bonito, se é feio, que cor é, de que jeito é. Para isso nós usamos os adjetivos, ok? Linguistic Knowledge, vamos ao conhecimento linguístico. Você sabe fazer comparações na língua inglesa? E ainda, o que é uma resenha de livro? Vamos dar uma olhadinha nesse gênero textual juntos. Many people prefer the book to the movie. What about you? Muitas pessoas preferem os livros ao filme. E você? Seria o contrário? Ou você gosta mais de livro? O que você tem a dizer sobre isso? Já parou para pensar sobre essa questão? Reading time, hora da leitura. Why the book is always better than the movie? Então, olha só, neste texto aqui, que está, April 3rd, 2014, by Anthony Iannarino, ou seja, ele foi publicado em 3 de abril de 2014 pelo Anthony Iannarino, a gente já tem a opinião dele de cara. Ele diz assim, porque o livro é sempre melhor que o filme. Eu vou ler, você vai fazer o listening e aí lembra de ir tentando fazer a tradução dedutiva. Eu não posso te dar toda a resposta, senão você não desenvolve autonomia. Então fica esperto. The book is always better than the movie. There's a reason that this is true. If you read the book first, you've already created the picture in your mind. Your pictures are the right pictures. Então, olha só, o que ele diz ali é que é sempre better than, é sempre melhor que. Então, ele já está fazendo o comparativo de book to movie, de filme para livro, e falando books better than movies. Better significa melhor que. E assim como na língua portuguesa a gente não fala que uma coisa é mais boa que a outra, o mesmo vai acontecer em inglês. Vamos dar uma analisada juntos. The book is always better than the movie. There's a reason that this is true. Então ele vai dizer que tem uma razão para isso ser verdade. Ele vai trazer o argumento dele para nós. If you read the book first, se você ler o livro primeiro, you've already created the picture in your mind. Your pictures are the right pictures. Cada pessoa vai criar em sua imaginação as cenas para o filme. E aí, o que pode acontecer é que na hora que chega no filme, a versão do diretor não vai casar com a sua, porque a sua cena é que era certa, as suas imagens é que eram as certas. Pensando nisso, vamos a essa questão. Question 1. The book's always better than the movie. O que significa a palavra better? Olha lá, é uma forma comparativa. Será que você prestou atenção e vai se lembrar?
A question one estava fácil, né? Tenho certeza que você estava prestando atenção em tudo e que você sabe que o tema da aula é forma comparativa. Então, você sabe que better é uma forma comparativa de superioridade, para você falar que uma coisa é mais que outra, que é melhor que outra. Então, better aqui vai ser melhor para dar esse comparativo de superioridade. The book is always better than the movie. Olha ali, o better está destacado de novo. Um detalhe sobre o better é que quando a gente fala em inglês americano, o som dos dois T's ele vai ser aspirado, por isso a gente vai falar better. Mas se você vê algum lugar que fala better, vai estar certo também. Provavelmente será a sua versão britânica, o inglês que se fala na Inglaterra, que geralmente tem o som muito mais marcado, mais acentuado. Better é a forma comparativa do adjetivo good. Good é bom, então é algo melhor. The movie is good, but the book is better. O filme é bom, mas o livro é melhor. O filme é bom, mas o livro é melhor. Está ali a tradução para você. Então, se for necessário, a gente vai ver mais alguns exemplos. Veja lá. Este trecho já foi analisado e já foi lido. A gente pode ir direto para a questão. Question 2. Por qual razão Anthony acha o livro melhor que o filme? Mas afinal, quem é o Anthony? É o autor daquele texto que nós vimos juntos. Presta atenção nesse trecho aqui e veja qual é o argumento que ele usa para responder essa questão. E aí, você encontrou o argumento que o nosso autor, que o Anthony, disse por que o livro vai ser sempre melhor que o filme? Ele diz ali, ó, que há uma razão para isso. There's a reason that this is true. If you read the book first, you've already created the picture in your mind. Your pictures are the right pictures. O jeito que você imagina é o jeito correto. Então, é porque quando lemos o livro primeiro, imaginamos as cenas na nossa mente. E aí, às vezes, a gente pode se frustrar vendo cenas diferentes do que a gente gostaria, não é mesmo? Agora, vamos falar sobre os adjectives. O que são os adjetivos? A gente já teve uma conversa prévia sobre isso. É uma classe gramatical de palavras. Lembra o que ela faz? Você prestou atenção na hora que a gente estava conversando? Quais formas de fazer comparação temos na língua inglesa? As comparações vão ser sempre com o uso de adjetivos. Então, você vai pegar um adjetivo e vai falar se é como, mais, menos, se é igual. Pensa aí nessas formas para poder responder essa questão com você mesmo. O adjetivo é uma classe variável de palavras que tem como principal função dar características ao substantivo. Então, quer dizer que o adjetivo ele constrói o seu sentido na relação com outro termo que também está na oração. Na língua inglesa, os adjetivos possuem 3 graus de comparação. Vamos a eles. O grau normal, que seria o de equidade ou de igualdade.
o grau comparativo, que é onde você diz se algo é melhor ou pior que o outro, ou ainda o grau superlativo, que é quando você quer dizer que uma coisa merece destaque em todo o grupo ao qual ela faz parte. É a mais de todas. Book reviews. Vamos agora às resenhas dos livros. Review significa resenha na língua inglesa. Sei que você está acostumado em ver em aulas também como revisão. Mas aqui, quando a gente fala de review, que pode ser revisão, que pode ser resenha, é importante você se lembrar que as palavras em inglês, elas podem se adequar ao contexto. Nesse contexto, review é resenha. A resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião. Vamos agora ver a resenha de Looking for Alaska. Let's read an excerpt review of Looking for Alaska book. Então ali você tem a capa do livro ao lado e vamos ao trecho escrito por Muhammad F. A publicação é de October 22nd, 2019, então essa é a data, 22 de outubro de 2019, e agora você faz o listening e vai tentando trabalhar com a tradução dedutiva. I thought the book was good, but the show won up too. All the changes were more congruous to the story than parts of the book itself. Excellent performances. John Green's heartfelt story was intact. Missing on this would be regretful. Então, lembra do que você tem que fazer. Você vai procurar palavras que sejam semelhantes do português para o inglês, você vai destacar aquelas que você já conhece e aí vão sobrar pouquíssimas palavras que você vai conseguir perceber pelo contexto. Ele vai contando ali que ele achava que o livro era bom, mas que daí algumas mudanças foram acontecendo, que ele viu como isso aconteceu no filme e o que mais. Vamos a um trecho. All the changes were more congruous to the story than parts of the book itself. Considerando que a palavra congruous significa coerente, more congruous, que é o que nós vemos aqui no trecho, significa o quê? Responda isso e será a sua resposta para a questão 3. Eu imagino que até aqui você já tenha percebido que essa forma comparativa ela vai acontecer de um jeito muito fácil para a gente entender. Assim como nós brasileiros falamos que uma coisa é mais que outra, em inglês a gente diz more. Então você vai saber que se congruous é coerente, more congruous seria mais coerente. E aqui a gente está trabalhando com um grau comparativo. Quando diz assim, todas as mudanças foram mais coerentes à história do que as partes do livro por si.
Grau comparativo. Como o nome já diz, usamos o grau comparativo para comparar pessoas ou coisas. Geralmente, ao fazermos esse tipo de comparação, podemos usar a palavra than. Presta atenção, existe em inglês o than com a letra E, que é então. Aqui é T-H-A-N, que seria uma ideia de do que, beleza? Se o adjetivo for longo, geralmente 2 ou mais sílabas, acrescente um more antes dele. Então, vai ter uma diferença de acordo com o tamanho do adjetivo. Aqui é só para adjetivo longo. Você percebeu que teve que falar muito? Se for acrescentar uma sílaba a mais, vai ficar muito difícil de você falar isso. Então, põe uma palavra à frente, o mais, que em inglês é more, e vai ficar He is more intelligent than me. Ele é mais inteligente do que eu. Olha só, intelligent, bem longo, né? Vê se a gente vai enfiar mais coisa aí. Não, coloca uma palavrinha mais na frente e todo mundo consegue falar com facilidade. Mas isso é só para gente que é estudante de inglês? Não, é assim que acontece na língua inglesa. A língua inglesa é muito prática, inclusive para os seus nativos. Let's read an excerpt review of Looking for Alaska book. Agora a gente vai ver uma resenha de livro, mas não é mais a mesma. Veja só, é da Amanda Kay, a Amanda K, e foi feita em April 20th, 2020, em 20 de abril de 2020. Ela vai dizer assim, presta atenção se você consegue acompanhar enquanto eu leio. I just reread the book and reflecting back on this series, I really don't think they could have done a better job. It brings to life what was on paper and it's beautifully made. Então, olha só, aqui ela argumentou falando de forma bem positiva ao comparar o livro com o filme. Veja se você consegue perceber isso com o seu vocabulário. E neste trecho aqui, I just reread, presta atenção, o verbo read, que é ler, quando ele está no passado, ele vai ser escrito exatamente da mesma forma, mas quando você for falar, ele muda, você fala read. Então ela releu, é passado, I reread the book. And reflecting back on this series, e aí, refletindo nestas séries, I really don't think they could have done a better job. Então ela acha que não tinha como ter feito um trabalho melhor do que esse. It brings to life what was on paper and it's beautifully made. Ela diz então que vai trazer à vida o que foi feito e de uma forma muito bonita. Sobre isso, vamos à questão 4. What's the meaning of better job? Qual é o significado da expressão better job deste trecho aqui? Better job é essa expressão que você vai traduzir para dar a resposta aqui da questão 4. Então,
I don't think they could have done a better job. Eu acho que eles não poderiam ter feito um trabalho melhor. E assim tem um grau comparativo. Ela acha que foi o melhor que podia ter sido feito, sim? Quanto ao grau comparativo, vamos agora ver o tamanho do adjetivo. Se ele for curto, o que vai acontecer? Pensa comigo, se a palavra for curtinha, será que eu não consigo deixar de uma forma mais prática, acrescentando ali um sonzinho a mais, só mais um ou dois fonemas, só mais uma sílaba? Vai dar certo, né? Mas tem que ser bem curtinho. Se o adjetivo for curto, geralmente uma sílaba, pode acontecer de ser duas, se as duas forem de sonoridade bem rápida, você acrescenta ER. Então veja só, tall, alto, taller, mais alto. Fast, rápido, faster, mais rápido. Old, velho, older, mais velho. Cheap, barato, cheaper, mais barato. Que maravilha, hein? He runs faster than you. Ele corre mais rápido do que você. Então, nós temos ainda alguns adjetivos irregulares. Esses adjetivos, como o próprio nome diz, eles não vão seguir a regra, ok? Esses são poucos, felizmente, e eles vão deixar a coisa ainda mais dinâmica. Então, eles não vão seguir a regra para mudar para melhor. Você vai prestar atenção nesse slide, vai praticar depois para você sempre se lembrar deles. Good vai virar better, bad vai virar worse, much vai virar more, many vai virar more, far vai virar farther e little vai virar less. Todos esses são muito usados na língua inglesa e tenho certeza que você deve saber o significado, não é mesmo? E vamos finalizar com practicing agora question 5, a questão 5. Write 3 sentences comparing books you know, using the adjectives in the comparative forms. Então, você vai pensar em 3 sentenças comparando livros que você conheça. E assim, você vai fazer a sua própria book review. Você não vai conseguir fazer isso usando o comparativo nesses poucos minutos que a gente vai dar. Então, esse tempo vai ser para você anotar e você vai lembrar de tratar com o seu professor e mostrar a sua produção. Então, tempo para você anotar a questão 5. Anotou direitinho a questão 5? Lembra de tratar dessa produção com o seu professor e de realmente fazê-la, hein? Porque você vai praticar a forma comparativa. Quanto mais prática, melhor. What did we study today? O que nós estudamos hoje? A identificar e utilizar adjetivos no grau comparativo e a reconhecer textos do gênero resenha, em especial a resenha de livros. Nesse vídeo, nós falamos sobre formas comparativas. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Bye, bye!